Se tem uma coisa que exige em abundância no cinema são clichês, só que no terror isso consegue se sobressair sobre a média do cinema, já que existem tantos, e hoje você vai descobrir onde esses clichês tiveram origem, e para isso eu convidei um amigo que manja muito de terror. Breno Bicalho do Quarta Parede, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Speed Nerd para falar um pouquinho de terror. Olá galera, eu sou o Breno Bicalho, sou o dono do canal Quarta Parede, em que falo sobre filmes, séries de terror com curiosidades, informações, críticas, rankings, tudo sobre terror, galera. Eu quero agradecer mais uma vez Ezequiel por ter me convidado para poder participar aqui do canal dele, né? E vamos falar então, como ele disse, né, sobre os clichês dos filmes de terror. Só que antes de partirmos direto para os clichês, eu tenho que explicar umas coisas. Primeiro, que é extremamente difícil saber ao certo em qual filme nasceu cada clichê, já que eles são usados há muito tempo. Tem clichês que logo mais irão fazer 100 anos de existência no cinema. Existem milhares de filmes que eles estão presentes. Então, logicamente que não vamos conseguir dar a certeza absoluta de qual foi o primeiro filme de terror a ter tal clichê. E sim que iremos citar os filmes mais antigos, o que mais tem de antigo de registro sobre esse clichê. E vamos dar exemplos de filmes famosos que acontecem esses clichês. Terceiro, você tem que deixar o like aqui no vídeo. Quarto, você tem que se inscrever lá no Quarta Parede e conhecer o trabalho incrível do Breno. Tá procurando um canal para ficar ligado em tudo sobre o terror? O Quarta Parede é o canal certo para você. E quinto, falaremos aqui de 30 clichês do terror. E caso queira que role uma parte 2, só comentar aqui embaixo, dar bastante like e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever aqui também no Speed Nerd e lá no Quarta Parede. E chega de enrolar e vamos logo para essa lista de clichês. Então, galera, o primeiro deles com certeza é aquela questão lá de ficar sem sinal, né? Os protagonistas ali vão justamente para um local muito remoto, bem isolado e ficam sem sinal de telefone, sem contato para pedir ajuda. E o primeiro que isso aconteceu, que podemos ter de cabeça aqui, foi o massacre da Serra Elétrica de 1974. Mas vários e vários outros filmes utilizam dessa questão de não termos sinal, recepção no meio da floresta, no meio da cabana, no meio do local abandonado, para pedir ajuda para a polícia. Eles têm então que lidar com todas essas situações por conta própria, né, galera? Temos vários e vários exemplos. Dentre eles, então, Você é o Próximo, Olhos Famintos 2, Pânico na Floresta e muitos outros aqui de exemplos com toda certeza. Um clichê que ficou muito comum muitas das vezes por causa do cinema americano é o famoso clichê do mal está lá fora, que sempre avistamos os personagens vendo o mal vindo de fora, normalmente sendo de fora do país. Como é o caso de O Chamado e de O Grito. Com o tempo ele foi sendo adaptado para outras formas, como é o caso de O Nevoeiro, que mantém os personagens presos em um único local, e Os Estranhos. Mas o mais antigo registro que temos de quando vemos esse clichê aparecer é o clássico A Noite dos Mortos-Vivos de 1968, dirigido pelo mestre Jorge Romero, o pai dos filmes de zumbi, que sabe representar isso muito bem. Outro então acontece nos filmes Found Footage, a câmera que não pode parar de gravar. Não importa o que aconteça com os protagonistas, não importa o que aconteça com toda a manifestação do espírito / demônio, tudo que eles sofrem, eles não param de gravar de forma nenhuma. Quem começou isso então foi Cannibal Holocaust, o primeiro found footage da história. E claro que vários e vários filmes found footage utilizam desse clichê com algumas desculpas esfarrapadas para continuarem a gravar ali os infortúnios que os personagens passam, né, galera? Temos principalmente exemplos aqui, A Bruxa de Blair, Perdidos na Floresta, mas gravando tudo o que acontece. Atividade paranormal, o demônio tá assombrando ali, né? Mas não param de gravar por nada. E ali fica zombando o demônio, e claro que as coisas não acontecem da melhor forma possível. Se tem uma coisa que é certa é que os vilões de filmes slashers não gostam muito de correr, eles preferem ficar na caminhada. E para eles poderem alcançarem logo as suas vítimas, o que acontece muito é que as personagens, principalmente as mulheres, costumam cair bastante. E isso acontece em diversos filmes, como o primeiro Halloween e literalmente quase que em todos os Sexta-feira 13. E isso chegou a acontecer até mesmo em Brinquedo Assassino, que o próprio Andy cai. Ele não é uma garota, mas ele cai.
E literalmente quem trouxe isso à tona no mundo dos slashers foi o Massacre da Serra Elétrica de 1974, literalmente ali um dos primeiros slashers de todos os tempos. Esse clichê que acontece principalmente nos filmes slashers, né, galera? Que começou com Halloween de 1978 e ali é um clichêzão utilizado até os dias de hoje. Transou, morreu, teve relações sexuais, acabou morrendo nas mãos do assassino slasher. Isso acontece demais, mas claro que a franquia que é mais conhecida por trazer esse clichê em todos os seus filmes é com certeza a franquia Sexta-feira 13, galera. Outro muito famoso que acabou por ficar muito mais popular com o Pânico foi o famoso susto final do assassino, que virou até uma sátira dentro da franquia, pois o vilão nunca morre de primeiro. O primeiro filme a fazer essa ilusão foi o clássico Psicose de 1960, mas ficou muito mais popular com Sexta-feira 13, já que é muito difícil de matar o Jason e principalmente com o Michael Myers, já que a Laurie Strode tenta matar ele de tudo quanto que é jeito e o bicho sempre levanta. Claro que um outro clichêzão que muito utilizado, principalmente filmes slashers, galera, é justamente o grupinho de amigos, que até mesmo aquele filme O Segredo da Cabana vai satirizar e explicar todos os estereótipos desses grupinhos, né? Nós temos praticamente 5, né? Ali nós temos então a Virgem, que é a nossa Final Girl, a Vadia, que tem aquelas relações, né, sexuais, acaba morrendo, o atleta, temos o inteligente e temos também o próprio tolo, né? Então, esses 5 aqui estereótipos dos filmes, que com certeza é muito utilizado em filmes slasher. O primeiro que podemos citar foi O Massacre da Serra Elétrica de 1974. Mas o interessante é que a franquia Uma Noite Alucinante / A Morte do Demônio / Evil Dead utiliza muito desses 5 personagens praticamente em todos os filmes da franquia. É muito interessante. O terror atual utiliza muito dos famosos jumpscare para dar susto nas pessoas. Se tornou algo muito comum, principalmente dentro do Invocaverso, que são os filmes que habitam o universo de Invocação do Mal, que seguem o casal Ed e Lorraine Warren. Que tem filmes aí como A Freira e Annabelle, que literalmente são entupidos a rodo de jumpscare. A saga sobrenatural acabou ficando muito conhecida também pelo uso de jumpscare, que apesar de ser um artifício de roteiro, ele se tornou um clichê por começarem a usar ele de qualquer forma e toda hora, já que os jumpscares são muito antigos. O primeiro avistamento que temos de jumpscare aconteceu lá em O Nosferatu de 1992, um dos clássicos da história do cinema de terror. E literalmente um dos filmes mais importantes para todo o gênero. Aqui a gente não pode esquecer justamente daquele clichêzão da Final Girl. A Final Girl virginal, sexualmente indisponível, que não liga para garotos, que não liga para festas, dorgas, bebidas e para nada. E ali ela fica completamente alerta aos perigos que estão acontecendo ao seu redor. E ali nós temos então a nossa Final Girl, que é principal, a clássica, que foi um template para várias e várias outras Final Girls que surgiram depois dela. Com certeza a Laurie Strode, da franquia Pânico, começou e ali surgiram outras muito parecidas com ela, principalmente na década de 80, né? Com a Alice, com a Nancy, depois, alguns anos, foi evoluindo com a Sydney, com a Julie e várias outras ao longo dos anos, com toda certeza. Todo mundo já se assustou com aquela famosa cena onde tem um personagem que abre alguma coisa e pula um gato. Virou algo muito comum fazer esse sustinho barato do gato, mas que acaba por funcionar muito bem até hoje. Podemos ver isso acontecendo em Cemitério Maldito, Terror em Amityville, Alien, Oitavo Passageiro e até mesmo na série Supernatural. Só que esse clichê é muito mais antigo. A primeira vez que esse clichê foi visto provavelmente foi em 1942 no filme Cat Purple, ou Sangue de Pantera, que fica na tradução do BR. Aqui também temos uma outra cena muito clássica de filmes de terror, que é aquela cena dos chaveiros, né, galera? A pessoa tá correndo do assassino, tá ali naquela cena de perseguição e tem uma porta fechada. Mas ali ela tem um molho, né, de chaves, várias e várias chaves, e que ali a pessoa precisa justamente escolher a chave certa para poder abrir a porta e fugir do assassino antes que o assassino
pegue a pessoa, né, galera? Aqui temos um exemplo extremamente clássico de Halloween H20, quando temos aquela perseguição do John com a Molly pela escola, e ali eles têm que escolher a melhor chave para poder abrir aquela grade, e depois fecha a grade, e ali, né, a Molly acaba perdendo a chave ali do outro lado da grade, e o Michael Myers está pegando para poder abrir a chave também, e poder entrar e poder matar eles, mas eles acabam sendo salvos, né? Se eu não me engano, a primeira vez que temos essa cena foi em Psicose de 1960. Se tem uma coisa que tem aos montes em filmes de terror, são porões e sótãos, que é uma parada muito comum das casas americanas, e isso aí virou um clichêzão, porque sempre guardam alguma coisa maligna lá em cima ou lá embaixo. O filme mais antigo a mostrar isso foi lançado em 1927, que é O Gato e o Canário, que apesar desse nome muito infantil, sim, é um filme de terror. Mas você pode encontrar melhores exemplos no primeiro Evil Dead ou O Homem nas Trevas, e o mais recente ainda em Um Lugar Silencioso. Esse clichêzão aqui, galera, é muito de filme de terror sobrenatural. Luzes piscando. Isso indica o que, galera? Que temos uma entidade, um demônio que está no local e ali tá mexendo nas luzes, cria uma cena de suspense. Será que tudo vai ficar no escuro? O protagonista ali precisa justamente, né, achar alguma outra luz para poder fugir, e ali a gente já fica realmente extremamente tenso. A primeira vez que vemos isso, se eu não me engano, foi em Frankenstein, de 1931. Esse filme clássico, né, da Universal. Monstro clássico da Universal. Isso acontece em vários filmes. Annabelle 2 acontece. Quando as luzes se apagam também acontece. O filme A Autópsia, que é maravilhoso, acontece também demais essa questão das luzes piscando. Um outro muito comum também é aquele personagem completamente aleatório que fica parado atrás das pessoas esperando ela se virar para do nada dar um susto dela com ela vendo o seu reflexo no espelho. Isso virou uma parada muito usada em tudo quanto que é tipo de produção de filme de terror e até mesmo da comédia. Virou literalmente um clichêzão. Todo mundo coloca isso no filme quando quer fazer aquele famoso jump scare baratíssimo. Você pode ver isso acontecendo em O Cisne Negro, Um Lobisomem Americano em Londres, Poltergeist, Candyman e diversos outros filmes que fazem esse sustinho do espelho. Mas a primeira vez que ele aconteceu foi lá em Cat Purple também, Sangue de Pantera de 1942. Ah, um outro clichêzão aqui, também de filme slasher, mas também de filme Home Invasion, galera. Nós temos então o carro que não pega, né? O carro funciona lindamente o filme inteiro, mas quando o personagem precisa do carro para poder fugir, ele não funciona. É assim, é Lady Murphy, como dizem, galera. Quando a gente mais precisa, ele menos funciona para poder ajudar a gente a fugir dos assassinos, né? Isso acontece demais. A primeira vez, então, aconteceu o Massacre da Serra Elétrica de 1974 e tivemos uma cena também lá no seu remake de 2003. Lenda Urbana também utilizou dessa questão ali do carro que não pega e não consegue fugir. O Extermínio também utiliza. O Retorno dos Mortos-Vivos 2 também utiliza, ou seja, esse é um clichêzão que sempre acontece, né, galera? O remake de Sexta-feira 13 também, enfim. Filmes slasher e home invasion, precisa fugir do assassino, o carro não vai pegar, e ali eles precisam então abrir o painel do carro e fazer uma ligação entre dois fios, né? E você vai ficando tenso que o carro vai pegar, não vai pegar, e consegue fazer aquela amarração, né? Toda para poder fugir, e no final acaba pegando, mas não adianta de nada, né? Porque no final não consegue fugir. Todo mundo sabe que a polícia em filmes de terror não serve de nada. Eles só aparecem quando o perigo em si já foi derrotado pelos protagonistas ou quando aparecem pra morrer. Isso começou lá em 1974 no clássico Black Christmas, ou Natal Negro, que é um dos precursores do slasher. Outros exemplos dentro do próprio slasher é A Hora do Pesadelo, onde a polícia é uma inútil, tão sem limites que rapaz chega a dar raiva. E o clássico Tubarão de 75 também se encaixa muito bem, sem falar que Pânico também aí fez muitas sátiras em cima disso com o personagem Dewey. Tem alguém aí?
Essa é uma pergunta que você não deve fazer no filme de terror, porque geralmente quando você faz essa pergunta, você tem uma resposta. E não uma resposta que você gosta bastante não, viu, galera? Realmente, viu? Acontece muito em filmes slasher, filmes home invasion, né? Que houve algum barulho, alguma coisa, e ali justamente o personagem vai investigar o que tá acontecendo, não acende a luz, obviamente, e ali pergunta, tem alguém aí? E ou o assassino aparece para poder atacar, ou acontece algum objeto de voar, quebrar, sendo um terror sobrenatural. Então é uma coisa que você não deve fazer uma pergunta. Eu já fiz uma pergunta aqui em casa quando eu tava sozinho, um objeto caiu e nunca mais eu fiz essa pergunta. Eu aprendi. Devia ter aprendido antes, mas enfim, aprendi na marra mesmo, né, galera? Com certeza, assim, parece que o primeiro filme que surgiu isso foi o filme Suspense de 1946. Mais uma cena bastante clássica, que até mesmo o filme Pânico, naquela cena de abertura com a Casey Becker, né, é quando a Casey Becker pergunta quem está aí, e o Ghostface no telefone fala, você nunca deve fazer essa pergunta. Então, assim, é um clichêzão que acontece demais. O personagem cético é muito comum em filmes de terror, onde tem vários eventos sobrenaturais acontecendo, e ele não vai aceitar de jeito nenhum o que está acontecendo. Podemos ver isso em Atividade Paranormal, Arraste-me para o Inferno, O Sexto Sentido também mostra muito bem isso. Mas esse tipo de personagem se popularizou mesmo em 1973 com o clássico O Exorcista, que todo mundo conhece muito bem a história e sabe que o padre Damon ali não estava acreditando muito bem naquela história lá de exorcismo e de capiroto que estava acontecendo ali com a Reagan. E outra questão também que acontece, galera, principalmente em filmes slasher ou sobrenatural, mas acontece mais em filmes sobrenatural, é quando um grupo de jovens ou até mesmo uma família se muda para uma nova casa. E claro que essa nova casa é o quê? Assombrada, ou tem um passado extremamente maligno. Isso acontece demais, principalmente, como eu disse, em filmes de terror sobrenatural. O primeiro deles, então, que podemos ter em mente, talvez seja o filme The Uninvited, de 1944, mas isso acontece vários. Você pega um terror sobrenatural aí, por exemplo, Invocação do Mal, né, que a família vai morar numa casa nova e descobre que ela é assombrada. O filme também é Evocando Espíritos, até mesmo o classicão lá de 1960, Os Inocentes, ou seja, terror em Amityville, baseado em fatos reais. Então, assim, isso acontece direto, galera, né? Ou tem simplesmente ali alguém escondido na casa, que mora na casa, tipo boneco do mal, ou simplesmente é um espírito, alguma coisa maligna que vai assombrar os nossos personagens. Ser um protagonista de filme de terror significa uma única coisa, você vai se ferrar bastante. E muitas das vezes você vai se ferrar sozinho, porque ninguém vai acreditar em você. Seja lá qual for o perigo que você está passando, seja um assassino que está te perseguindo, um fantasma ou uma criatura sobrenatural, tipo um demônio também, você tá ferrado, porque ninguém simplesmente vai acreditar em você. Isso acontece muito no terror. Podemos ver isso acontecer em Um Enigma de Outro Mundo, Um Homem Invisível, que é bem recente, rola também no primeiro A Hora do Pesadelo, onde ninguém acredita na Nancy. E um dos primeiros filmes a mostrar isso foi Gaslight, ou A Meia Luz, de 1944. Esse aqui, eu fico me perguntando por que os personagens fazem isso. Os personagens, às vezes, já estão ali, né, dominando o assassino. E ali, então, ele tem uma arma na mão. E ali, ao invés de matar ou fazer alguma coisa, nocautear mais forte, ter certeza de que o assassino tá morto, simplesmente dão as costas ou vão embora. E ali, obviamente, o assassino não tá morto, ele se levanta e continua, então, a atacar os nossos protagonistas. Isso acontece direto, né? Sim, a primeira vez praticamente que a gente vê isso foi em Halloween de 1978. A Laurie dá as costas para Michael, não uma vez, mas como 3 vezes. E ali, obviamente, o Michael não tá morto, se levanta e continua a estoquear e a atacar a própria Laurie Strode. Isso acontece direto, galera. E os personagens têm chance ou de matar o vilão ou de desmascarar o vilão para saber a identidade deles e, obviamente, não dá certo. Acontece até mesmo em Pânico 2, naquela cena do carro da Sydney. Ela tem a grande chance, mas perde a chance. E quando ela volta, já é tarde demais e a sua amiga acaba morrendo nas mãos do próprio Ghostface. Ou você foge o mais rápido possível, ou você aproveita aquela chance que você tem para desarmar, para matar o assassino ou para descobrir sua identidade, né? Não demora a escolher, porque se você demorar, já vai ser tarde demais. Burrice é muito comum no terror. Se tem uma coisa que os personagens gostam mesmo, é de mexer no que não se deve
deve mexer. Pode ter algum aviso, ser uma parada completamente desconhecida e ainda assim eles chegam lá e mexem no que não devem. Isso acontece no primeiro Evil Dead, onde eles acabam lendo o Necronômico. Em Hellraiser também podemos ver isso acontecendo quando eles abrem a caixa de Le Marchand e saltam os Cenobitas. O Alien Covert também mostra muito bem isso, onde os próprios cientistas me mexem numa coisa que eles não conhecem em outro planeta. Vê se pode. Mas o primeiro a mostrar a burrice dos personagens foi o clássico da Universal dos filmes de monstro, A Múmia, lançado lá em 1932. Outro clichêzão muito, mas muito grande mesmo, é a morte das minorias. Seja pessoas pretas, seja pessoas LGBTQIA+, enfim, né? Sempre morrem em filmes de terror. Ou são as primeiras a morrer, ou simplesmente não sobrevivem no final. É muito, mas realmente é muito raro mesmo. O primeiro filme que isso acontece foi A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. O primeiro filme de terror de zumbi contemporâneo de George Romero. Isso acontece lá e isso vai sendo uma discussão muito grande em filmes de terror, né, que é uma grande problemática. Até mesmo no início do filme Pânico 2, com a Maureen e o Phil, eles comentam sobre isso, de que pessoas pretas, pessoas negras, né, são os primeiros a morrer em filmes de terror. Até mesmo Joe, durante o filme, comenta muito sobre isso, né? E até mesmo tem um filme The Blackening, que faz uma crítica muito e muito grande. Quando o assassino, então, vai pedir para eles escolherem quem vai morrer, eles acabam falando quem é a pessoa mais preta aqui para poder morrer e quem é a mais, assim, a menos preta que vai sobreviver no final. Então é uma coisa que realmente é muito falada, muito criticada, mas já estão mudando um pouco sobre isso, ainda bem, né? Por mais que pessoas LGBTQIA+, ainda morram nos filmes, né? Não tem um final muito feliz, mas pelo menos parece que as coisas estão mudando até que enfim. Agora, um clichê que eu em particular não sou muito fã é o famoso clichê dos sonhos, que existem dois tipos de clichês. Um, literalmente, é um artifício de roteiro que pode ser sim muito bem suportado, o outro já é um clichê que não me desce a garganta nem por nada. Existe aquele que normalmente são quando os personagens estão numa situação de perigo e de repente eles acordam e eram tudo um sonho, como acontece em O Chamado e O Boneco do Mal, por exemplo. Agora, um clichê que é muito chato é o clichê de que era tudo um sonho, onde tudo que vimos no filme se resume a um sonho ou uma imaginação de algum personagem. Como rola em O Psicopata Americano, por exemplo. Um outro exemplo desse tipo de filme que não é totalmente um terror, mas ele deveria ter se tornado um terror, é Encaixotando Helena, que tudo no final se revela como era um sonho. Uma das primeiras aparições desse clichê, que na época não era clichê, foi lá em 1960, no filme Olhos Sem Rosto, que um tempo atrás aí surgiu um filme muito parecido que provavelmente é bem inspirado nele, que é A Pele em que Habito. Ah, esse clichêzão aqui eu gosto demais, né, galera? Os nossos protagonistas, né, os nossos personagens principais do filme, quando estão fazendo alguma viagem, quando estão indo para algum lugar, alguma cabana, alguma cidade, alguma coisa, sempre tem aquele cara louco que avisa que alguma coisa horrível vai acontecer e eles resolvem o quê? Ignorar esses avisos porque achar a pessoa que é louca, é bêbada, é não sei o que, né? Não acredita nessa pessoa louca. E geralmente as pessoas loucas de filmes de terror, galera, estão simplesmente certos demais. Isso acontece muito. Mas assim, o que realmente popularizou bastante esse clichê foi o filme Sexta-feira 13, né? Porque ali nós temos então o Crazy Ralph, que avisa que o Camp Blood, o acampamento sangrento, é amaldiçoado e as pessoas que vão até lá não voltam. E ele está simplesmente corretíssimo, mas claro que ninguém acredita nele. Até mesmo naquele filme Rua Cloverfield 10, que o cara louco, né, assim, falando que estamos vivendo um mundo apocalíptico, fomos invadidos por alienígenas e precisamos então viver debaixo desse bunker. E quando a protagonista então consegue sair do bunker achando que é uma mentira, ela se depara com o quê? Com o mundo apocalíptico, com a invasão alienígena, ou seja, o cara louco estava certo. E uma coisa muito legal mesmo, né, foi a Laurie Strode de Halloween 2018, que é a Final Girl. Porém, nesse filme, ela é que se tornou a pessoa louca, que ninguém acredita que Michael Myers vai voltar,
com o seu reinado de terror. E claro, né, que o primeiro filme que começou muito esse clichê foi Psicose de 1960. Crianças em filmes de terror é uma parada que assusta muita gente. O primeiro filme que usou uma criança como vilão em si para causar medo nas pessoas foi The Bit Swede, ou Terra Maldita, de 1956. Mas os que tem crianças mesmo metendo medo na galera foi A Aldeia dos Amaldiçoados de 1960, que certamente você conhece somente por essa imagem aqui que tá aparecendo para você. Que a partir daí o visual das crianças se tornou algo obrigatório para vários filmes de terror que têm crianças envolvidas. E o mais famoso dele você deve conhecer muito bem, que é O Exorcista de 1973, que tem a clássica imagem da Regan sendo possuída com aquela aparência lá medonha, muito boa. E também tem A Profecia, que apesar de não ter uma maquiagem tão sinistra, só de saber que aquele gurizinho lá é o anticristo, você já sabe, né? Vai dar medo em muita gente. E também tem A Colheita Maldita, que representa muito bem isso. Galera, esse clichêzão aqui também é de filme slasher, viu? Por mais que tenha surgido lá no filme The Searchers de 1956, quem popularizou isso e um monte de gente começou a copiar foi Halloween 2, de 1981. Para justificar que Michael Myers estava indo atrás da Laurie, o próprio John Carpenter inventou então no segundo filme, que ele se arrepende até os dias de hoje, né? De que a Laurie é irmã perdida de Michael Myers. Pra quê, né, galera? Que ali vários outros filmes slashers copiaram essa questão do parente perdido. Temos, por exemplo, né, a filha do Freddy Krueger, que aparece em A Hora do Pesadelo 6, que é a única que pode derrotá-lo de uma vez por todas. Também tem esse clichêzão aí, né? Até mesmo, né, temos a irmã perdida de Jason Voorhees e a sobrinha também, a Jessica, perdida do Jason, lá no filme Jason Vai para o Inferno. E claro, né, que o mais conhecido, que a gente fala bastante e que talvez não goste muito, é justamente quem? O Roman de Pânico 3. O irmão perdido de Sidney Prescott. Com certeza é um grande exemplo aqui de um parente perdido, né? Que é ali do nosso vilão, né? Que geralmente quer uma vingancinha. Eu não sei qual foi o tipo de filme que você viu, mas certamente você já ouviu a famosa frase "Eu volto logo". Essa frase sim virou uma piada muito bem feita junto com Pânico. E a frase "Eu volto logo", isso aí literalmente tá em todos os filmes de Sexta-feira 13, Halloween, Alien, o Oitavo Passageiro, Evil Dead, Abismo do Medo. Isso aí tá em uma porrada de filme de terror que, cara, é difícil citar todos os filmes que ela aparece, porque ela, se deixar, ela apareceu quase que em todos os existentes desde sua primeira vez. Foi o clássico Tubarão de 1975, onde possivelmente foi a primeira vez que ouvimos alguém dizer "Eu volto logo", e acabou por não voltar, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa lista de clichês. Nós tentamos pegar o máximo que pudemos para trazer esse vídeo aqui para vocês. Mais uma vez, obrigada, Ezequiel, por ter me convidado para participar aqui do seu canal. E também, se vocês tiverem interesse, corram lá no meu canal também, Quarta Parede, que eu falo somente de terror, com muito conteúdo que com certeza vocês vão gostar bastante, quem é fã. E para quem não é fã também e quer conhecer mais sobre esse gênero, corram lá então, galera. Então, muito obrigado mesmo, novamente aqui por ter participado, foi uma honra. Também foi uma honra te receber novamente aqui no Speed Nerd, Breno. Que você possa retornar mais vezes, e você ainda que não conhece o Quarta Parede, entra aqui na descrição para acessar todas as áreas que o Breno está presente aqui na internet. E se é a sua primeira vez aqui no Speed Nerd, não deixe para depois e se inscreva agora para conferir vários tipos de conteúdos, mas principalmente o terror, onde abordaremos muito mais. E se quer nos ajudar mesmo, você pode deixar um like nesse vídeo e compartilhar ele nas suas redes sociais com as pessoas que você conhece aí que são muito fãs de terror. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco, valeu!